Primeiramente, boa noite. Eu acho que o Hugo, de fato, é uma demonstração de muita hombridade, dignidade. Ele teve um problema, vocês devem estar sabendo, com o filho, um problema extremamente sério. Solidariedade nossa com ele, com a esposa, com toda a família. E eu acho que também os jogadores, de maneira geral, lá na Argentina já tinham se comprometido muito. Não foi uma vitória que a gente perdeu só o jogo, a gente não perdeu as coisas mais importantes. Foi um placar de derrota que tinha já o sinal de um time com condições de fazer bons jogos e fazer partidas como essa que a gente fez hoje. Para mim não foi uma surpresa, foi mais uma confirmação daquilo que eles já estavam se empenhando nos treinamentos e da energia que estava circulando no meio das nossas relações, tanto de jogador, comissão, staff, diretoria. E então era um ambiente propício. Então eu fiquei, de fato, muito feliz com tudo que aconteceu hoje. A torcida também apoiando, tenho convicção que a torcida vai vir cada vez mais. E talvez fique até pequeno São Januário. A gente sabe que a gente precisa da torcida. Eu acho que o time hoje jogou de uma maneira que a torcida gosta, que resgata a tradição do clube, e a gente sabe que tem esse compromisso. Vontade nunca vai faltar, a gente vai sempre tentar fazer o que a gente fez hoje, se dedicar ao máximo para que o torcedor saia contente como saiu hoje. Boa noite, professor, tudo bem? Adília Velar, do canal Aqui Se Fala de Vasco, parabéns pela vitória. Obrigado. O professor sempre fala para a gente não olhar só para o resultado, porque o resultado às vezes não vai dizer o que foi dentro de campo. Hoje a gente viu um Vasco que conseguiu demonstrar futebol, coisa que a gente já não via há muito tempo. O torcedor vascaíno cobra muito isso, ofensividade, um time que consegue combater no jogo. Como que faz para manter isso no dia a dia, na cabeça do jogador? São apenas 3 treinos, se eu não me engano, que o senhor deu até agora. Como é que faz para poder manter isso? Tem Copa do Brasil, Sul-Americana e o restante da temporada. Obrigado. Eu acho que é o compromisso que a gente tem que ter com a gente mesmo. A gente ganhou de 3-0, fez um jogo muito bom diante do adversário que todo mundo sabe que é um adversário extremamente difícil de ser derrotado. E a gente tem que ter compromisso com fazer o nosso melhor. Além das vitórias, fazer o melhor que a gente puder. Acho que hoje a gente esteve perto do nosso melhor e a gente tem coisas para melhorar no jogo. A gente tem, terça-feira, tem outra batalha, outra guerra aqui dentro de casa, que o Operário é um time extremamente bem organizado, um time forte, a gente tem que procurar fazer o nosso melhor para, como eu disse, alegrar a nossa torcida. Boa noite, Diniz. Primeiramente, parabéns pela vitória. Tivemos alguns jogadores que se destacaram individualmente, entre eles o Paulo Henrique, com uma assistência para o gol do Verratti. E queria saber de você, aquela movimentação ali no segundo gol, foi algo mais intuitivo ou já foi algo mais treinado? E de que maneira você pode aproveitar, na sequência da temporada, algumas dessas principais valências aí do Paulo Henrique, principalmente esse bom drible, 1 a 1, e também a velocidade dele? Obrigado. Eu acho que a gente está aproveitando o Paulo Henrique. E, obviamente, sempre o futebol acho que é sempre um jogo intuitivo, pelo menos no meu entendimento, sempre intuitivo e, no meu caso, sempre treinado. Obviamente que não faz um gol daquele ali com uma jogada de sorte. E como algumas pessoas gostam de aproveitar o momento, como algumas pessoas gostam de, quando quer botar para baixo, que é a saidinha do Diniz. Esse é mais um, vai contando aí na conta. Começou com o Léo Jardim o gol, ele não rifou a bola, mas um dia se fizer 40 gols, mas que esquece, porque o gol, quando for passar na TV, nos programas de TV, passa a bola entrando. E a gente quer que dê certo todas as vezes, ipsilíteres. E não é toda vez que acontece que você vai fazer. Isso é uma maneira de se jogar que certamente ela tem muitos benefícios. É uma coisa, obviamente que foi uma coisa treinada e também sempre vai ter a intuição do jogador de saber onde ele vai botar a bola ou não. Eu chamo isso do lado intuitivo, é isso. O jogador sempre vai ter a primazia de decidir. O Léo Jardim podia ter chutado a bola. Eu proponho um jogo e treino para que o jogador ofereça um leque de opções para os jogadores para que eles possam se empenhar. Tem até um dado curioso hoje. Veio aí um scout desse ano aqui, foi o jogo que... E eu sou o treinador, e foi o jogo que teve menos recuo para o goleiro. Não porque amanhã ou depois não posso quebrar o recorde de recuos,
Mas é uma coisa que eu nem imaginava que acontecesse. Mas para vocês perceberem que a análise, ela não fica, o jogo é muito mais do que uma saidinha, do que sair jogando, do que tocar bola. Quando a gente fala de comprometimento, acho que isso é a coisa, assim, é comprometimento mesmo, é coragem para fazer as coisas, é entrega, é entendimento do que é o tamanho do Vasco, é a confiança nos jogadores que estão aqui, que são jogadores, muitos desses jogadores já tentei levar para os clubes que eu dirigia. Então é um time qualificado e que me fez vir para cá. Eu já falei para vocês mais de uma vez, eu escolhi muito vir para o Vasco. Eu gosto de estar aqui, eu estou feliz, eu já estava feliz com a possibilidade de vir, fiquei feliz com o meu anúncio e estou cada dia mais feliz de estar aqui no Vasco. Boa noite, Diniz. Sérgio Kim, de canal Atenção Vascaínos. Parabéns pelo resultado, pela grande vitória. Acho que nem o mais otimista dos vascaínos esperava esse resultado hoje. Queria saber se você esperava, né, um resultado em tão pouco tempo, a união do resultado e do desempenho, como você tanto fala, em tão pouco tempo de treino, já no seu primeiro jogo em São Januário, e comentasse também a respeito da questão física. Sempre muito pontuado que o Vasco caía muito no segundo tempo de rendimento. Você optou, mesmo com 10 em campo de cada lado, por demorar, entre aspas, né, fazer as substituições, apenas as primeiras substituições na reta final do jogo já. Se isso foi por achar que os jogadores estavam bem fisicamente entregando, por não querer mudar a estrutura, por não ter peças que poderiam fazer a mesma função. Falasse um pouquinho dessa questão física, por favor. Obrigado. Então, é muito bom falar em momento de vitória, porque vamos supor que a gente tivesse perdido de 3-0. Aí ia falar automaticamente, e se tivesse tomado 3 gols no segundo tempo, o mesmo time. O futebol pode acontecer as coisas. Dessa forma, a análise ia ser que o time estava mal fisicamente. E não fui eu que treinei esse time. Eu cheguei aqui fisicamente. Então, tem outras coisas que envolvem o futebol, do aspecto anímico, do motivacional. Eu acho que, às vezes, no futebol, existe a ciência que envolve o futebol, ela é muito importante, mas, às vezes, ela limita outros aspectos são mais importantes do que só a capacidade física. Os caras correm, como hoje, tem muita superação nisso, tem muita vontade de estar junto, vontade de ganhar, vontade de superar. Isso gera uma energia que faz com que a capacidade física ela seja aumentada. Então, a gente não pode, às vezes, a gente comete muita injustiça, às vezes, como profissionais. Eu sei que o Daniel Félix, alguém me falou que foi questionado, esse é o time que estava sendo treinado aí. Pode ser que e já tinha corrido bem contra o Lanús também. O Lanús, na minha opinião, o time caiu abruptamente depois que tomou o gol. Não tinha a ver com a parte física. Tinha acabado de voltar para o segundo tempo, tinha 8 minutos de jogo. Então, o futebol, para a gente fazer uma análise mais justa, é difícil fazer. E eu convido a vocês, quem quiser fazer uma análise mais detalhada, com mais profundidade, vai informar melhor o torcedor e vai sair na frente da imensa maioria que fica comentando o resultado do jogo. Se a gente comenta o resultado do jogo, a gente vai cometer muitas injustiças, que tem um monte de profissional aqui, como tem aí. Então, o trabalho do Vasco, de quem estava aqui com o Carille, e as pessoas que estão aqui do staff, é um trabalho de excelência. Mas quando, às vezes, perde e às vezes ganha. Então, esse é o time que, obviamente, a gente treinou, a gente agregou coisas, mas é um time, na parte física, é um time que tem condição de suportar. Então, se a gente colocasse, quando perdeu, se a gente fosse colocando que o time fisicamente é um time incapaz, a gente acaba queimando alguns profissionais que pagam uma conta que não é justa. Eu esperava, se tivesse empatado, eu esperava tudo. Eu não sou um cara que fica esperando só, eu fico muito conectado com aquilo que a gente treina para apresentar no campo. Contra o Lanús, eu gostei do time, principalmente no primeiro tempo. Podia ter terminado 0-0 o jogo, a gente podia ter vencido de 1-0. E hoje as coisas fluíram. Aqui, jogar em São Januário, os jogadores também têm um acréscimo de confiança, a torcida que veio apoiou do começo ao fim. Isso foi gerando uma energia, gerando confiança. A gente fez o gol cedo também, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Então, tem uma série de fatores que agregaram para que a gente performasse do jeito que performou. E, na verdade, a gente fez 5 gols, hoje para valer 3. Foi um desempenho muito bom. Assim, o time jogou muito bem. Eu estou feliz, né? Que eu estava esperando que ia ganhar. Eu nunca já joguei contra o Fortaleza um monte de vezes. Ganhei, perdi e nunca tinha ganhado de 3-0. Ganhamos aqui. Esse adversário, e é um adversário que tem uma tendência a jogar cada vez melhor. São 4 anos do Voivoda lá. Um time que, conforme o tempo vai passando, eles vão se reforçando, eles vão tentando melhorar. Então, não é um resultado normal ganhar de 3-0. Mas também é uma coisa que, quando a gente desempenhou, é uma possibilidade. Olá, Diniz, aqui, Joel Silva, do canal Colina em Foco, parabéns pela vitória. Diniz, me chamou a atenção, e até numa questão também que
muitas coisas foram faladas nessa sequência de 9 jogos sem vencer. Coutinho e Verratti não podem jogar juntos, o time cai fisicamente no segundo tempo, né? Nas derrotas, como você mesmo diz, muita ponta de resultado. Então eu queria que você apontasse o porquê dessa vitória. Você teve 3 treinamentos apenas e 2 jogos, é quase um treinamento e meio para cada partida. E a gente observou um time diferente, inegavelmente, não na forma de jogar, mas no aspecto anímico, talvez no aspecto mental, não sei, o gol no início condiciona, tem vários fatores, mas eu queria saber especificamente o que você trabalhou mais, se foi com campo e bola, se foi o lado psicólogo do Fernando Diniz, o que você fez que em tão pouco tempo o Vasco conseguiu desempenhar e vencer o Fortaleza por 3-0? E aproveitando também um gancho, a ausência do Jair no banco de reserva me chamou a atenção, gostaria que você pudesse explicar isso também. Obrigado. Muito boas 2 perguntas. Eu trabalho sempre assim, eu não separo muito a parte mental da parte do campo, eu vou trabalhando as coisas, todas elas meio que interligadas uma na outra. Eu fiz, acho que de tudo que você falou, eu trabalhei. No aspecto anímico, coletivamente, individualmente, no aspecto tático, no aspecto motivacional, de juntar as pessoas para a gente acreditar que o time é capaz de fazer jogos como fez hoje. E eu falei na minha entrevista coletiva de apresentação que lá contra o Lanús foi um jogo de todas as minhas estreias da minha carreira de 16 anos, foi a melhor estreia de jogar. Eu acho que eu tinha um desejo muito grande dos jogadores, que eu quis vir para cá e eu percebo muito que os jogadores também queriam que eu viesse. Então, esse casamento, ele tende a ter uma fluência muito melhor. Então, eu acho que é isso. Acho que a sincronia, eu venho para trabalhar muito, e nós trabalhamos muito do que era capaz. Falar assim, eu trabalho, tu faz trabalha muito. Isso é um dos pontos principais do meu trabalho. Trabalhar bastante, com a percepção, sempre em comunicação com o jogador, para ver o que eles suportam, para poder organizar o time e ter um time mais forte dentro do campo. Em relação ao Jair, o Jair já fez 6 partidas, né? E ele é um jogador que eu gosto, isso não quer dizer que ele vai sair daqui. Eu já tentei levar quando o Jair veio para o Vasco, eu tinha indicado ele para o Fluminense. Nós temos muitos jogadores na posição. E a gente está numa análise de saber se o Jair vai ficar, se não vai ficar. É uma coisa assim, completamente aberta com ele. Eu gosto muito de jogador. É um jogador que eu gosto. A gente tem muito jogador na posição, a gente precisa abrir talvez um pouquinho a folha, mas isso não quer dizer que o Jair vai sair, muito pelo contrário. Se ele quiser ficar, ele é um jogador, eu repito para vocês, ele é um grande jogador, já tentei levar o Jair pelo menos 2 vezes para os times que eu estava. É só uma questão de composição de elenco. Esse foi o motivo. Professor Diniz, Eduardo Canelas, canal A Hora do Vasco. A gente tem no elenco o Dimitri Payet, foi a minha pergunta para o senhor na apresentação também, falando sobre esse jogador. E agora estamos sem Felipe Coutinho para a partida do próximo sábado, frente ao Fluminense, seu ex-clube. Eu queria saber qual é a situação hoje do Payet dentro do elenco e também para esse jogo. Haja vista que sempre que o Coutinho não joga, se espera que o Payet venha jogar. Ele vem de lesão e outros problemas extracampo. Como está a tua relação com esse jogador? E se você conta com ele para o jogo contra o Fluminense, até porque ele já foi visto treinando com bola essa semana. Gostaria de saber isso. Parabéns pela vitória. Não, obrigado. É uma possibilidade o Payet jogar, ou talvez terça-feira já. A gente não sabe, ele já está começando a jogar com bola. A gente está com cuidado com ele, teve uma lesão no joelho. E pode ser que ele jogue na terça, pode ser que ele jogue só no sábado, e pode ser que ele não jogue no sábado. Está num processo gradual de retorno. E aí a gente vai ter até, principalmente falando de sábado, a gente tem até sábado para ver qual que é a real condição do Payet, de suportar o jogo ou não. Boa noite, Rami da Sintonia Esportiva. Em 2021 você era um outro técnico totalmente diferente. Hoje, 2025, depois de seleção brasileira, títulos em Fluminense e tudo mais, não preciso aqui parar para citar. Eu quero saber se você se enxerga, talvez, perante para a torcida vascaína, um treinador diferente, porque uma das rusgas que tinha com o Carille era justamente pela falta de conexão do técnico com a torcida vascaína. Eu quero saber se você sente, até por conta da vitória, pela recepção, um sentimento diferente do Diniz de 2021 e, fugindo um pouco de campo e bola, se me permite, não sei se você foi impactado hoje pela notícia do Mano Menezes, que os familiares no Rio Grande do Sul tiveram um acidente e o Mano acabou perdendo
familiar de 9 e 16 anos. Acabou que não foi para o jogo contra o São Paulo, da concentração. Eu queria que você pudesse comentar, talvez, se você não foi impactado com essa notícia, talvez passar uma mensagem de carinho para ele. Obrigado. Eu não estava sabendo o que aconteceu. Ele perdeu Foi um acidente de carro no Rio Grande do Sul. Foram 2 parentes do Mano, uma de 9 anos, um de 16 anos e uma de 9 anos. O Mano estava na concentração para o jogo contra o São Paulo, e acabou sendo liberado para poder acompanhar essa situação. Não estava sabendo, e vai meus sentimentos para o Mano e para a família também. Muito triste quando isso acontece. Muito triste quando isso acontece. Você fez de 21 para cá, obviamente, que eu melhorei. E eu, da minha parte, já senti conexão desde a primeira vez. No meu coração, quando eu vim para o Vasco, já falei isso algumas vezes. Eu passei 2 meses aqui no Vasco em 21, e parece que tinha passado 2 anos. E eu sinto conexão e muita coisa do Vasco. Acho que é um time que tem a ver também comigo, com o clube, pela história, um monte de coisa que eu gosto, até o lugar que o estádio ele é localizado, essa gente mais simples circundando, muito samba que eu adoro, e a Vitória Vascão. Assim, ó, veio ver Vitória Vascão. É isso daí. Diniz, Rodrigo Crevelar, Digão no podcast Cruz Maltino. Durante a partida, eu pude notar em alguns momentos que você estava orientando, de certa forma, ali o Ryan durante a partida. E a gente vê, né, que na sua coletiva de apresentação você falou que gosta de trabalhar com jovens, e essas orientações, você enxerga que o Ryan pode ter ainda um mundo pelo futebol, e o potencial que ele tem hoje pode crescer mais ainda no Vasco. E um outro ponto, você citou muito sobre a torcida do Vasco, né? Tanto na apresentação quanto hoje. Queria que você chamasse o torcedor para a lotação de Januário, porque a gente vai ter um compromisso agora pela Copa do Brasil e é importantíssimo a gente estar passando de fase. Não, está mais que chamado. A delícia ver esse estádio aqui cheio. Até se for para xingar, é melhor cheio do que vazio. Pode vir. A torcida tem que estar no estádio e, pô, a coisa mais bonita é ver essa torcida aqui, pô. Eu falei para vocês, final da década, eu peguei acho que o prime da história do Vasco, final da década de 90, eu era jogador, e começo dos anos 2000, e vim jogar aqui em São Januário, pô, eu tinha prazer de vir aqui, mesmo a torcida sendo contra. Então é uma torcida muito diferente, e a gente espera que venha e que São Januário fique pequeno para a torcida. A gente vai se empenhar ao máximo para criar essa conexão de novo, essa simbiose, e a gente caminhar juntos. Em relação ao Ryan, eu estou conhecendo o Ryan agora de perto. Para mim, ele tem um potencial gigantesco. E eu acho que hoje, ele também já começou, desde o jogo de quarto, um pouco, mas hoje ele começou, acho que mostrar um pouco mais aquilo que ele pode ser. Ele jogou praticamente o jogo todo. Ele é um jogador que tem um potencial imenso. E na minha cabeça ele vai se tornar, ele tem um futuro brilhante pela frente. O que eu penso do Ryan. Tem muita coisa para sair dali ainda.